Pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Luiz para mais uma aula de Excel. Vamos iniciar aqui. Ele está solicitando criar plano de fundo na aba principal. Tá? Então vamos selecionar a aba principal. Vamos entrar no nosso navegador para escolher um logotipo, como se fosse o logotipo da sua empresa. Tá? Então você coloca aqui seleciona por imagens, né? E aí você seleciona algum logotipo aqui, não muito grande, de preferência colorido, tá? Por exemplo, eu vou colocar esse daqui. Vamos salvá-lo como logo, pode ser .jpeg mesmo. Salvar. Vamos fechar o navegador. Vamos inserir essa imagem, inserir imagem. Vamos apontar para o diretório. Está aqui. Logotipo, ok. E aí a gente já vai aplicar um efeito, vamos diminuir um pouquinho aqui, vamos aplicar um efeito já bem interessante aqui do nosso, você pode modificar aqui e tal, um efeito bem interessante do Excel, tá? Você seleciona a figura, no menu formatar, cor, vamos colocar aqui o desbotado, que está dentro do item recolorir desbotado. Clicamos fora e vamos dar aqui, sem o mouse selecionado nem nada, vamos dar um print screen na tela. Tá? Vamos abrir o nosso software Paint, o antigo Paintbrush. Ctrl V. Aqui está o nosso ícone. Vamos selecioná-lo. Aqui, Ctrl X, arquivo novo, não salvar, Ctrl V. E aí um detalhe, vamos clicar aqui e dar uma selecionada aqui, deixar alguma coisa do tipo assim, a imagem no canto superior esquerdo e todo esse intervalo aqui para a gente fazer isso de plano de fundo no nosso Excel, para ficar como se fosse uma marca d'água. Então vamos arquivo, salvar como, vamos salvar como BMP, que fica mais interessante aqui, fica mais, o Excel ele aceita vários formatos, mas futuramente a gente vai utilizar como BMP, depois eu explico o porquê. Então vamos colocar logotipo, salvar e pronto. Fechamos o Paintbrush. Tá? Vamos deletar esse aqui que a gente se utilizou dele temporariamente. Tá? Então, com a aba principal selecionada, vamos aqui no menu Layout de página, Plano de fundo, e aqui a gente pode selecionar o botão Trabalhar offline, e vamos pesquisar aqui, nos nossos diretórios, aquele que eu já salvei como plano de fundo. Tá? Então, ele já está aqui. Está aqui, ó, logotipo BMP, inserir, tá? Então, ele fica com um padrão de repetição. E eu posso, inclusive, escrever em cima aqui, sem atrapalhar. Faz parte do plano de fundo do nosso Excel. Vamos salvar aqui no disquete, tá? Então, com isso a gente terminou aqui a primeira atividade. Seguindo aquele padrão já conhecido. Tá? E antes de mais nada, para quem não tem esse menu desenvolvedor aqui, ele vai ser útil para a gente tem que habilitar ele. Então, para a gente fazer isso, a gente vai aqui no menu Arquivo, Opções, Personalizar faixa de opções, e muito provavelmente na máquina de vocês vai estar desmarcado. Então, a gente marca ele aqui, né? Opa, esse aqui. Ok. E pronto, ele passa a ficar habilitado, tá bom? Então agora a segunda atividade. Criar os links das planilhas principal, Calc 1, Calc 2, Calc 3 e Calc RTC. Tá? Então a gente vai aprender aqui o conceito de hiperlink. Tá? Então, para a gente fazer o conceito de hiperlink, a gente seleciona a célula que a gente quer criar o hiperlink. Tá? Vamos aqui no menu Inserir, Hiperlink, ou simplesmente, conforme está mostrando aqui, a tecla Ctrl+K. Tá? Então,
eu quero o seguinte efeito. Quando eu clicar nessa célula aqui, ela vai me passar para a aba principal. Para a gente fazer isso, eu coloco aqui no vincular a, colocar neste documento, e simplesmente eu vou referenciar a aba da planilha que eu quero. Então, no caso, eu estou com a célula principal selecionada, selecionei aqui a aba principal, dei OK. E aí ele fica como se fosse nos navegadores web, ele fica em azul, porque ainda não foi acessado, e sublinhado. Então, quando eu clicar aqui, ele vai para a aba principal. Tá? Vamos fazer isso com os outros itens aqui. Calc 1, então eu já vou usar o atalho Ctrl K, Calc 1, OK, Calc 2, também posso usar aqui, Hyperlink, acessar o Calc 2, Calc 3 e assim por diante. Calc RTC, que depois eu vou explicar, Hyperlink, Calc RTC. Então todos, vamos testar aqui, todos estão já funcionando aqui. Tá? E quando a gente acessa pela primeira vez, ele muda de cor, deixa de ficar azul, ele fica um pouco roxo aqui, meio claro. Tá? Então já está funcionando. Com isso a gente termina a segunda atividade. Ok? E agora vamos pedir o que ele está pedindo aqui. Criar o cálculo de área de retângulo na planilha Calc 1. Então, aqui eu já coloquei um auxiliar aqui da fórmula para a gente calcular a área dessa figura, a base vezes a altura. Inicialmente, eu vou calcular aqui na própria célula e depois eu vou ensinar o conceito de inserir função, porque o cálculo da área do retângulo, ela não está contida na nossa lista aqui de itens, né? Mesmo se eu colocar tudo, ela não contém, então a gente vai criar uma função, tá? Então aqui vamos colocar uma base aqui fictícia, vamos supor que a base desse retângulo seja 10 e a altura seja 8. Então, nada mais simples, a área do retângulo aqui seria a base vezes a altura, igual a 10 vezes 8, que dá igual a 80. Vamos fazer? Igual 10 vezes 8, 80. Tá? Eu vou repetir essa célula aqui, igual essa fórmula aqui vezes, tá? 80. Eu vou deletar essa aqui, vou deixar aqui, porque aqui a gente vai inserir a nossa função. Para a gente inserir a função, a gente vai entrar na parte programável do Excel. Eu posso acessar através do Alt F11 ou simplesmente eu vou aqui no menu Desenvolvedor e aí eu clico nesse item aqui Visual Basic, tá? Então eu vou minimizar aqui um pouquinho para a gente conseguir ver os dois itens, tanto a planilha quanto o código, tá? Se tiver alguma coisa diferente disso, vamos deixar mais ou menos igual aqui. Aqui a gente pode deixar um pouquinho para cá. Esse daqui a gente pode baixar um pouquinho se quiser, não é obrigatório, tá, pessoal? Só para ficar mais... Tá? Então aqui, eu já tenho aqui, ó, os dois, o Excel e a planilha. Desculpe, a parte programável, tá? Então toda a rotina aqui, no caso, uma função, a gente tem que colocar como function, então uma palavra reservada. Então eu vou chamar essa function de área ret, de área retângulo, tá? Nas funções, a gente tem que passar parâmetro, como se fosse as funções do Excel. Então a gente abre um parênteses, qual é o primeiro parâmetro? Vamos colocar a base. Segundo parâmetro, altura. Fechamos, Enter. Automaticamente, quando nós clicamos o Enter, ele já coloca o End Function, que seria fim função, tá? E não precisamos nos preocupar aqui se está maiúsculo ou minúsculo, porque ele mesmo já coloca, tá? Então, a área do retângulo, área ret, um detalhe, esse nome aqui, ele não pode ter espaço, tem que ser um nome contínuo. Aqui eu coloquei de uma forma que ele ficou underline para dar a sensação de que está separado, mas é contínuo, tá, pessoal? Então aqui a área ret recebe, né, ou igual
a base vezes, que é asterisco aqui, né, altura. E aí está pronta a nossa função aqui de cálculo de área do retângulo. Eu vou clicar aqui e fazer uma tabulação para ficar mais organizado, para indentar melhor o código, tá? Só tem um detalhe, eu coloquei aqui function área hat, recebo base e altura, e área hat é igual a base vezes altura. Ok, tudo correto. Só que aí, para que isso apareça aqui na minha lista de funções, eu tenho que colocar o comando public, ou seja, público, para que ele apareça aqui na nossa lista. Então agora sim ele vai aparecer, área underline hat, de retângulo. Vamos ver? Então aqui eu vou clicar aqui na minha função, selecionei aqui a categoria tudo, e vamos procurar aqui, está em ordem alfabética, olha aqui nossa função, área hat. E ele tem 2 parâmetros, vamos dar 2 cliques aqui, está aqui, ó, base e altura. Qual é a base? Essa célula. E a altura é esta célula. Ok. Então aqui, nós visualizamos aqui das duas formas, via função, que está aqui, que nós acabamos de criar, bem simples, e via cálculo direto na célula, que dá o mesmo efeito, tá? Então com isso a gente terminou aqui a outra atividade, damos como concluída, e agora vamos calcular no mesmo racional a área do triângulo. Vamos já aproveitar aqui o link, Calc 2, área do triângulo. A área do triângulo é um pouquinho diferente, é igual a base vezes altura dividido por 2. Então, por exemplo, se a gente tiver uma base aqui de 12, uma altura de 11, a área do triângulo vai ser, aqui eu vou abrir parênteses, base vezes altura, fecha, dividido por 2. Tá? Então essa seria a base do triângulo, a área do triângulo. Eu vou colocar aqui base vezes altura dividido por 2, tá? Só para seguir o mesmo padrão do cálculo 1, que a gente vai usar a nossa função aqui, tá? Então eu vou clicar aqui Alt F11, ou para quem já tem o menu aqui Visual Basic, que é o menu aqui, ó, o atalho Alt F11. Sempre é interessante a gente posicionar aqui, que ele mostra os atalhos respectivos de cada botão aqui do menu. Então vamos lá. A função de cálculo de triângulo é muito parecida, então para economizar tempo eu vou selecionar aqui a nossa função de área de retângulo, vou copiar, Ctrl C, vou dar Ctrl V e vou mudar só a parte que interessa. Então aqui eu vou chamar de área tri, de triângulo. Os parâmetros são os mesmos, base vezes altura, ou base e altura, e aqui também vou colocar tri. A única diferença é que aqui a fórmula muda um pouco, é base vezes altura dividido por 2. Essa é a fórmula. Acabamos de terminar então a função de área do triângulo, tá? Vamos ver se ela está aqui. Vamos procurar aqui. Está aqui, a área triângulo. Ok. E ele já mostra aqui, base, detalhe, eu só informo os parâmetros, eu não preciso fazer o cálculo de divisão por 2, porque internamente a nossa função já, como se diz, prevê isso, tá? Então aqui tem que dar o mesmo valor, ok, funcionou corretamente. Então com isso a gente termina a outra atividade aqui, damos como concluída, tá? E por último, a área do círculo, que é a Calc 3. Então aqui também temos a fórmula, um conceito novo aqui, uma função nova já pronta, né? O nosso π é igual pi, abre e fecha parênteses. Ele é uma função sem parâmetro, tá? Então aqui, se eu colocar aqui, por exemplo, igual π, abre e fecha, dou Enter, ele já me coloca o número 3,14, 15, etc. É uma função pronta, tá, pessoal? Então aqui vamos colocar um raio, por exemplo, o raio 2,
O π eu não preciso colocar porque eu já coloco internamente. Até vou colocar aqui, mas não há necessidade, só para ilustrar. Tá? E aqui a área do círculo, igual a π, eu vou colocar direto. Vamos ver a fórmula aqui. π vezes o raio, que é essa célula. O elevado é o chapéu, o número, o código, o símbolo que está acima da tecla 6, tá? Elevado a 2. Enter. Pronto. Calculamos a nossa área do círculo. Vou colocar aqui, Ctrl C, ESC, colocar aqui do lado, Ctrl V, Enter. Vou deletar aqui para a gente inserir naqueles padrões lá que a gente já fez. Então vamos lá. Aqui vou dar Alt F11 e vou selecionar aqui Ctrl C, Ctrl V, a área Cir. Tá? Então aqui no caso do círculo eu não preciso de dois parâmetros, eu só preciso informar o raio. Tá? Aqui é a área do círculo, exatamente assim, exatamente igual como está aqui. E qual que é a fórmula? É π. Só que se eu colocar π aqui direto, ele não funciona. Eu preciso colocar a chamada da função. E isso é uma palavra reservada chamada worksheet function ponto. Inclusive ele já até mostrou aqui, tá? π vezes, isso aqui não tem mais. Opa. Aqui. Quando tem algum erro ele fica em vermelho. π vezes o raio, que é o parâmetro que eu já estou passando aqui, certo? Elevado aqui ao quadrado. Pronto. Tá? Então com isso nós terminamos a área do círculo. Vamos testar. Aqui. Vamos procurar aqui a nossa função recém-criada. Está aqui, área do círculo. Ok. Só tem um parâmetro. Vou selecionar meu parâmetro. Não preciso informar o π, porque internamente eu já estou prevendo o cálculo do π. Ok. Ele já me antecipa aqui ó, o valor da área, 12,56, que bate exatamente com esse valor aqui. Ok. E finalizamos mais um item da atividade aqui. Tá? Inclusive esses daqui também, via função, nós já criamos, também concluímos. Agora um item aqui. Eu vou definir aqui agora uma função que vai unificar. Então vai se chamar calc_RTC. R de retângulo, T de triângulo e C de círculo. Nós vamos entender aqui o conceito de aninhamento que nós já aprendemos na planilha, em célula, só que agora nós vamos aprender via macro, o conceito de aninhamento, ou seja, uma função chamar outra função. Tá? Então aqui eu vou colocar aqui, vou copiar esse pedacinho aqui, só que aqui vai ser área RTC, tá? Aqui também vai ser área RTC, e aqui eu vou chamar retorno, tá? E aqui essa função, detalhe, ela vai ser aplicada na aba aqui calc_RTC. O que eu tenho? Então eu tenho, por exemplo, aqui uma lista de figuras, tá? Triângulo, por exemplo, ele tem o parâmetro 1, que vai ser no caso a base, o parâmetro 2, que é a altura, tá? E o círculo, ele não tem, o parâmetro 1 vai ser o raio, ele não tem o parâmetro 2. Tá? Então todos os itens que tiverem círculos nós vamos deletar, porque ele só precisa de um parâmetro.
que seria o raio. Tudo bem? Pronto. Tá? Então, eu quero selecionar aqui a minha função área RTC, informar o parâmetro 1, parâmetro 2, no caso do círculo, o parâmetro 2, ele é, vamos dizer assim, ele é opcional. E para eu saber que figura que eu vou estar escolhendo, eu vou ter que pegar a primeira letra da esquerda. Por exemplo, o triângulo eu tenho que pegar a primeira letra da esquerda, que vai retornar T. O círculo vou ter que pegar a primeira letra da esquerda, que vai retornar C, e assim por diante, tá? Então voltamos aqui à área de programação. Então aqui, área RTC. Aqui nós vamos ter que usar um conceito diferente aqui. Nós vamos ter que usar aqui a função C. O C em inglês é if, tá? Então aqui, além do raio, aqui não é só raio, tá? Então a gente vai colocar parâmetro 1, vírgula, parâmetro 2, e tem mais um item aqui que seria a figura, tá? Que vai ser a letra da figura. E como aqui para discriminar a figura é um padrão aqui de variável que ela é texto, é o padrão da programação. Aqui ela é número, então para eu distinguir eu tenho que falar que esse item aqui é um número, tá? Então aqui estou definindo ele como inteiro, certo? E idem pro parâmetro 2, tá? E o parâmetro 2, ele tem um detalhe, ele é opcional, no caso do círculo. Então eu tenho que informar para o Excel que ele é opcional. E para a gente informar isso, nós colocamos simplesmente optional, que é uma palavra reservada também. Bom, terminadas as definições aqui de variáveis, as chamadas de variáveis, figura parâmetro 1 como inteiro e o parâmetro 2 como inteiro sendo opcional, vamos chamar aqui. Se a figura for igual a R de retângulo, então eu tenho que chamar a minha rotina área hat, correto? Então, área hat. E a minha área hat tem dois parâmetros, o parâmetro 1 e o parâmetro 2. Tá? E tudo isso, quem vai receber vai ser o retorno aqui, área RTC, igual área hat, área do retângulo. Nós podemos colocar um comentário aqui, isso ajuda bastante, tá? Para dar manutenção futura. Retângulo. E para cada C, eu tenho que colocar um fim C. End if. Se eu coloco junto e dou Enter, ele já separa, tá? Como eu coloquei aqui, esse daqui eu já posso tornar desnecessário, foi só um racional aqui. Continuando aqui, somente repetir para os dois outros tipos de figura. Figura, são 3 figuras, né? Então aqui, eu já estou prevendo aqui o retângulo, agora seria o triângulo. Triângulo seria a letra T. Área tri, que chama a função triângulo, e por último C, área círculo, que eu só preciso de um parâmetro, e aqui é círculo. E está pronta aqui a minha função que unifica as 3 funções, tá? Vamos aqui testar, clicamos aqui. Aí aqui a gente vai usar o conceito que nós já aprendemos em uma outra videoaula, que eu quero pegar somente a letra da esquerda, tá? Então aqui a gente vai clicar aqui, vamos procurar a nossa função área RTC, tá aqui, ok. Ela está pedindo aqui o primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro é figura. Qual figura? Mas eu não posso clicar aqui, senão ele vai trazer a palavra triângulo inteira. Então eu vou usar uma função dentro da outra aqui na planilha. Vou colocar aí esquerda
dessa célula, ponto e vírgula 1. Tá aqui, ele já me antecipa o resultado. O parâmetro 1 aqui, clico aqui no parâmetro 1, seleciono o parâmetro 1, ele já me antecipa aqui o valor. Clico no parâmetro 2, seleciono o parâmetro 2, ele já colocou aqui o valor da área, ok. Clico aqui no canto inferior direito da célula, arrasto e ele já calcula a área de todos os objetos aqui, levando em conta o tipo de figura. No caso aqui, uma particularidade, no caso do círculo, ele coloca valores decimais aqui porque ele leva em conta o π, certo? Então aqui nós finalizamos mais uma atividade aqui. E para ilustrar aqui, eu vou entrar no código e vou colocar aquele conceito que eu expliquei para vocês, que é o breakpoint, ou em português, ponto de interrupção. Simplesmente você seleciona uma linha, pode clicar aqui com o mouse nesse ponto, ou simplesmente clicar F9. F9 seleciona o breakpoint, F9 desmarca o breakpoint, porque eu quero ver o que acontece aqui bem no detalhe quando eu estou usando a função. Eu quero executar passo a passo. Então aqui a gente clica aqui nessa função aqui da célula H3, clicamos em F2, ele dá um zoom aqui, ele entra no detalhe de como está construída a função e eu vou clicar no Enter. E aí o Excel ele breca e mostra exatamente o que está acontecendo linha a linha. Então, por exemplo, aqui a variável figura está assumindo o valor t. Aqui o parâmetro 1 ainda não assumiu porque eu não executei ainda. E o parâmetro 2 também não. A partir do momento que eu clicar na tecla F8, o Excel vai executar essa linha amarela vai passar para baixo e essas variáveis vão passar a assumir valores. F8. Aqui o parâmetro 1 assumiu o valor 0. Aqui também assumiu o valor 0. Vamos dar o stop aqui só para fazer um pequeno ajuste aqui. Aqui, vamos tirar aqui, stop. Por que isso? Porque aqui ele não entendeu essas fórmulas aqui, então a gente vai ter que colar como valores, tá? Então vamos selecionar tudo, copiar, colar especial, valores, ok? ESC e vamos novamente selecionar aqui, F2, Enter. Agora sim, ele já está assumindo o valor 10 para o parâmetro 1, bem como o valor 4 para o parâmetro 2. Vamos apertar F8. Então aqui o valor da figura é T, de triângulo. Então, quando aqui C, figura, que é igual a T, T é igual a R, não. Então ele nem vai cair dentro dessa linha, ele vai passar batido. Para eu ver isso, eu vou apertar F8, ele já foi para o fim C, ou end if, outro F8, ele agora sim, ele colocou, se T é igual a T, se essa condição aqui for verdadeira, então, then, ele vai assumir aqui, ele vai entrar nessa subrotina interna aqui, vamos ver? F8, e aí, ele já tem os parâmetros aqui do triângulo, que seria 10 e 4, clico novamente F8, ele saiu da função área underline RTC, fez a chamada da função área tri, vai calcular a área do triângulo, calculou 20, F8, voltou e fez a variável, a função área RTC, receber o valor que ele calculou. F8 novamente e assim por diante. F5, ele acabou de calcular 20, tá? Mais um item aqui, vamos para o círculo, só para a gente ver funcionando.
Posicionei aqui na célula H4, F2, Enter, tá? F8, o valor da figura é C, de círculo, parâmetro 1, 7, conforme a nossa célula. O parâmetro 2 aqui ele é opcional, mas não tem nada, ele assumiu como 0, tá? E aí ele vai fazer os testes aqui. A figura tem o caractere C inicial? Não. Então ele vai passar esse item. Próximo item. A figura que tem a variável valor C é igual a T? Não. Ele vai passar batido. E por último, a figura valor C é igual a C? Sim, atende à condição verdadeira. Então, ele vai entrar dentro desse item aqui. E ele vai perguntar o que o valor a área RTC vai receber. Ele vai receber, ou seja, igual a isso daqui. O parâmetro é o nosso raio 7, né? Então, se eu clicar F8, ele vai para a função área círculo, F8, vai me calcular com o π aqui, vai me mostrar o raio e vai elevar a 2, πr². F8, F8 e fim. Com isso nós terminamos aqui, vamos tirar esse ponto de interrupção. Terminamos aqui este item como concluído. E por último, vamos aqui um conceito novo não dado em aula também, esse item, né? Os demais nós damos em aula. Esse aqui é só para ilustrar. Vamos inserir aqui um logo sobre no nosso formulário principal. Então vamos colocar aqui em qualquer célula, inserir imagem. Vamos escolher o nosso logo original, o que não tem cor com marca d'água, inserir. Podemos diminuí-lo mais. Tá? Esse vai ser nosso logotipo. E aí eu vou aqui no meu código. Se não tiver aqui o menu do lado, a gente vai exibir aqui o Project Explorer, que é similar ao nosso Windows Explorer, né? E aí nós vamos clicar neste botão aqui, neste menu, inserir User Form. User Form. Vamos fechar aqui essa caixinha. Tá? Vamos deixar desta forma e ele se chama User Form. Voltando ao módulo 1, vamos fazer a chamada desse formulário. Então vamos lá, sub, abre, form, enter, vamos usar a barra de rolagem aqui. Então é userform ponto show, userform 1. Ok. Está pronta a chamada. E aí, clico com o botão da direita no meu ícone, atribuir macro. Está aqui, abre form. Ok. Clicamos fora, clicamos no ícone, ele já muda o ícone para mão. Ele já me abriu o form. E a partir daqui, nós vamos dar continuidade na nossa aula presencial. Bom fim de semana. Façam o exercício que eu postarei junto ao Mars, ao grupo, e bom exercício.